uns memes, uma Erundina correndo. Eu falei, pô, você tudo bem desenhar a Erundina, mas botar ela correndo, cara. Patético. Em Não, outra coisa, a Erundina 2016... foi uma prefeita horrenda de São foi Paulo. a pior. Foi a acho que foi pior a pior. prefeita da história de São É Paulo. que teve o Pita também. Que Não foi durou tão ruim muito. quanto a Erundina. A Erundina foi pior. O Pita foi assim, foi um desastre fiscal. E aí isso começou a ver na Pita, zeladoria. que era secretário de finanças da do Maluf, Marta. Do Maluf, perdão. Do Maluf. A Erundina, ela foi, vamos dizer assim, ativamente tosca em muitas coisas. Ela via as obras do Jânio e ela mandava cobrir as obras do Jânio com entulho. Você sabe dessa história? Ela tinha obra, tinha um túnel que ele estava cavando. Acho que é lá na Faria Lima, aquele túnel que cruza ali por baixo da Faria Lima. E aí ela falou, não, isso aqui é um gasto de dinheiro idiota, não sei o quê. Ela mandou colocar entulho num túnel, uma obra em construção. O Maluf que voltou a tocar aquela obra dela. Então assim, ela tinha essas coisas classistas, então ela falou assim, não, eu vou mudar os pontos de ônibus pros bairros dos ricos, pros ricos terem que aturar os pobres. Não porque era uma decisão logisticamente inteligente, mas sim como uma provocação marxista que ela queria fazer. Entendeu? Teve os escândalos das arruelas, os primeiros escândalos de corrupção do PT já rolando no governo da Erundina. Foi uma desgraça o governo dela, ela foi tocada pra fora. É que não havia reeleição na época, mas assim, o candidato dela era o Mercadante ou Suplicy em 92. Prefeito, tá dizendo? Prefeito, checa aí quem era o candidato a prefeito de São Paulo em 92. Eu suspeito que seja o Suplicy ou Mercadante. Acho que o Suplicy não disputou a prefeitura. Tomou-lhe um pau do Maluf. Tá? Ó, o Tchepavi tá falando que foi o Suplicy. Eu acho que foi o Suplicy. Eleição, candidato Maluf e Suplicy. O Suplicy Teve foi pro 58. segundo turno. O Suplicy foi pro segundo turno. Foi Maluf 58 a 41. O Suplicy era presidente da Câmara dos Vereadores. Sim, Maluf deu-lhe um coro. Apanha, pô. Nossa, o Suplicy só ganhou em São Mateus. Apanha, então, e as pessoas tiram conclusões, às vezes, das eleições que são muito idiotas. Né? A Marta, ela ganhou em um distrito em 2016, que foi lá na Zona Sul. E aí o pessoal, não, porque ela é muito forte na Zona Sul. Não foi isso. Você cruza depois os dados, veja os vereadores eleitos pelo MDB, na época todos eram da Zona Sul, então era normal que ela tivesse uma boa votação lá. Aí tentam ressuscitar umas coisas muito idiotas. A Erundina, que você falou, cara, em 2016 ela disputou a prefeitura pelo PSOL. Ela fez 3% dos votos. E ela já tava assim... Decrépita. O João Dória, passou o carro, assim, saiu acelerando São Paulo aí pra cima dela. E ainda botaram ela de vice em 2020. Agora ressuscita a Marta. Enfim. Não, desgraça. Se o Maluf tivesse bem ainda, alguém ia ressuscitar o Maluf já. Eu não duvido que o Nunes botasse o Maluf de vice. Como resposta, o Nunes coloca Maluf de vida. Que é a cara do Nunes fazer isso. Total. Né? O Nunes, o sonho da vida desse Ricardo Nunes era ser, por exemplo, um vereador da base do Maluf. Com certeza. Né? Ele nem sabe o que tá fazendo na prefeitura. Ele não tem a menor ideia do que tá fazendo. Não sabe. Este cara é aquela tartaruga em cima do poste, né? É fogo. Mas assim, ele só tá aí por uma razão. Vocês estão assistindo por uma razão, porque o povo de São Paulo foi emotivo e o Bruno Covas. Eu falo sem ler, porque virou tabu falar do Bruno Covas. Sabe que eu não sei se eu concordo com isso que você vai falar, se foi por emoção? Sabe o que eu acho, cara? Acho que teve muita gente que falou, eu não quero escolher algum candidato aqui, porque escolher um candidato naquela eleição era, de alguma maneira, tomar um lado. Se você votasse no Boulos, o Boulos é um candidato de opinião. O Arthur era um candidato de opinião. O Russomano era do Bolsonaro. O Russomano era do Bolsonaro. Quem mais tinha? O PT era o PT. Então todos eram candidatos de opinião. Então ficou aquela galera que não tem opinião, que a gente viu em muitas pesquisas, votando um candidato sem opinião. E aí ganhou o Bruno Covas. Você acha que foi um voto identitário de gente sem opinião? Eu acho mesmo. Caramba, eu sei que é o seguinte... Mas também teve isso que você ia falar, que você ia dizer da empate. Ele tá com teve, tanto que ele era forte com o público feminino. As pesquisas sempre mostravam ele muito bem com o público feminino por causa da doença e também por causa da pandemia, que a mulher costuma ter esse vínculo com saúde e tal. O fato é, ele ganhou, todo mundo sabia que ele tinha um câncer terminal. Todo mundo sabia. E todo mundo na política sabia que ele estava indo para uma eleição simbólica. E aí, como é que é? O cara ia gastar os últimos meses de vida dele, não com o filho dele, não, sabe? Não, ele tinha que ganhar uma eleição e botar o cara de vice. Aí canonizaram, porque todo mundo que morre no Brasil é canonizado. Em vida todo mundo taca pedra, mas morre canonizado. Aí o cara morreu, não pode falar do Bruno. Não posso o quê? Puta de um egoísta. A gente tá há anos pagando aqui a decisão egoísta de um cara que podia ter passado o resto da vida dele com o filho, e não, quis ganhar a eleição. Quero ganhar a eleição aqui. Aí largou esse vagabundo aí, do Nunes, a gente que lide com o Nunes.
Filho, já estão lançando esse moleque aí a vereador, alguma coisa, não? Né? Com o sobrenome Covas. Ah, família Covas, o legado da família Covas. Toma banho, cara. Toma banho. Não aceita essas canonizações. Não, eu não aceito. E mais, essa questão do câncer dele, cara, que nem você falou, todo mundo que pesquisar perguntasse pra qualquer médico, né, qualquer um que desse um Google, ia ver que era um câncer assim, tinha 5% de chance dele viver, sei lá, por mais 1 ou 2 anos. Era um negócio realmente horrível, né, esse câncer que ele teve. E todo mundo sabia disso, cara. Na política aí em São Paulo, você falava pra todo mundo sabia que ele não ia aguentar o mandato. E aí escolheram lá escolheram o Ricardo Nunes de vice. Ele fez uma transição, a eleição dele foi uma transição pro Centrão. Sim. O cara basicamente toma a prefeitura pro Centrão. E ninguém sabia. Sim. Ninguém sabia. E aí ganhou. Aí olha, agora é o Ricardo Nunes. Aí tá esse cara confuso, com a Marta Suplicy de um lado e com o Bolsonaro do outro. Tomando tapa na orelha do Nunes, do Boulos. E o pior, sabe o que é? Trabalhando incessantemente para inviabilizar qualquer candidatura de direita. Qualquer candidatura. Cara, eu falei isso na PAN semana passada. O trabalho dele é esse. O trabalho dele é basicamente que não tenha candidatos. Seja só ele e o Boulos. Então, até mesmo da Tabata, ele com certeza não quer que seja candidato. Do Salles, ele trabalhou incessantemente, dia e noite, pro Ricardo Salles não ser candidato. Assim como ele tenta fazer com o Kim Kataguiri. Sim. Que, aliás, saiu uma notícia agora no Rio de Janeiro, não sei se você já falou disso. Não. De que você vê como é que funciona a política, às vezes, né? Às vezes tem uma briga em outro estado que acaba interferindo em São Paulo, o tamanho é a magnitude da nossa capital. De que parece que o vice-governador do Rio de Janeiro, ele era do União Brasil e ele foi pro MDB. E aí os caras do União lá ficaram muito putos e falaram, pô, então vamos ajudar a dar o troco no MDB, lançando o Kim candidato de São Paulo. Então você vê que às vezes vai se juntando as forças pelos mais diversos motivos, né? E enfim, o Kim é outro cara, que ele tenta o tempo inteiro neutralizar. Quando saiu a pesquisa que o Kim tinha 10% das intenções de votos, o Ricardo Nunes ficou desesperado. Pânico. Desesperado. E, enfim, trabalhou pra logo, né? Aí eles começam a plantar notícias. Ah, o Kim Kataguiri não será candidato. Não, que não sei o quê. Porque é medo. Porque ele sabe que a única... Ele não tem chance nenhuma, essa é a verdade, tá? Se ele for concorrer, ele vai perder pro Boulos, se não tiver uma candidatura de direita. Essa é fato número 1. E ele tenta fazer com que essa eleição seja um jogo de Boulos ou não Boulos. Porque ele não tem expressão nenhuma. Ninguém vai na urna votar, Ricardo Nunes, hein? Mandou muito bem aqui não cortando as árvores e fazendo as pessoas morrerem quando chove. Ninguém vai fazer isso. Outra coisa que a gente não pode se esquecer. São Paulo vota em novidade. Algumas vezes São Paulo votou em novidade. O voto no Erundina foi um voto em novidade. Foi. O voto no Pita foi um voto em novidade. O voto na Marta foi um voto em novidade. Eram eleições que era sobre o novo contra o velho. Kassab foi um voto de novidade. Haddad foi um voto de novidade. Dória. E Dória foi um voto de novidade. O que eu quero dizer? Sempre havia uma espécie de dicotomia entre novo e velho. Tá? Então, a dicotomia novo e velho, a Erundina era novidade naquela época. Depois o Pita, o primeiro prefeito negro de São Paulo, o cara que pegou uma prefeitura que era muito bem avaliada do Maluf e tava indo fazer um estrago. Marta, uma PT Light, olhando pras pessoas. Aí o Kassab, o prefeito do Cidade Limpa, que tava arrumando São Paulo, não sei o quê. Aí o Haddad... PT moderninho. O Arco do Futuro. Nossa, bem lembrado. Arco do Futuro. Nunca saiu. Nunca saiu. Nossa. Não, eu lembro que naquela época, na propaganda... Umas maquetes, né? Não, parecia um negócio 3D, assim, que dava uma volta. Eu falava, caralho, velho, vou andar de nave aqui, que era né? tipo um fura-fila. Era uma... E não era porra nenhuma. Tipo, era um fura-fila, porque era uma edição, tipo assim, o cara faz aí, mano, programa aí um negócio no futurista. E as pessoas ficam vendo Arco do Futuro. E o Dória com a acelera dele. Então, assim, o paulistano tem tendência a votar no que é novo. Faz parte da natureza de São Paulo. Assim, numa eleição que é Nunes versus Boulos, quem é a novidade é o Boulos. É o Boulos. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá, notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube, não tem cartão, tá meio quebrado, não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá?
E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.